força do teu poder, Senhor, para que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém, amados? Amém. Então vamos ler aí Jó capítulo 14, versículo 1. E é interessante que nós venhamos entender esse versículo e aplicá-lo para os nossos dias. Diz assim, Jó 14, 1: o homem nascido de mulher vive breve tempo. Todo homem que é nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Então já vai percebendo aí como é que é a vida do ser humano. Além de viver breve tempo, ele vive um breve tempo cheio de inquietação. É um breve tempo que nós vivemos, porém cheio de inquietação. Gênesis no capítulo 6, observe aqui, igreja. Gênesis capítulo 6, uma palavra do Senhor disse que o homem viveria até 120 anos. E nós temos relatos de homens que passaram de 120 anos, mas na nossa época, nós alcançamos agora o limite total. Quem você conhece que chegou nos 130 anos, nos últimos séculos em que nós vivemos? Que chegou nos 130 anos, 140 anos, 150 anos? Ninguém, meu irmão. O limite máximo é 120 anos. Isso foi falado pelo nosso mestre, pelo nosso Deus. Em Salmos capítulo 90, no versículo 10, estreita mais ainda. Diz que o homem viverá até os 70 anos. Passando dos 70 anos é lucro. Quem já passou de 70 anos está no lucro. Tu vai chegar nos 80, nos 90, é lucro, é adorar a Deus, é buscar a Deus, é servir a Deus. Amém, igreja? E aí você vai entendendo, compreendendo um pouquinho do que diz aqui no livro de Jó. Versículo 1: o homem nascido de mulher vive breve tempo. Aqui nós entendemos um dos porquê que vivemos um breve tempo. Só que esse breve tempo nós passamos com muitas inquietações. Essas inquietações com o mundo, com as coisas dessa vida. E mesmo assim Jesus diz: não andeis preocupado com coisa alguma, não preocupais a vossa mente com as coisas deste mundo, né? Apesar de termos muitas orientações aí, a nossa mente anda preocupado, as pessoas andam apreensivas e por sua vez inquietas, ansiosas. Aí, versículo 2, aí nós vamos mudar de texto, diz assim, ó: esse mesmo homem, ele nasce como uma flor, como uma planta, ele nasce e murcha. Ele nasce, mas ele murcha. Foge como uma sombra e não permanece. Do mesmo jeito que a sombra vem, a sombra vai, o homem não permanece. É comparado a uma flor, que ele nasce, ele até cresce, mas ele murcha. Amém, meus irmãos? E agora eu peço que os irmãos, por gentileza, abram também comigo agora no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 40, em nome do Senhor nosso Deus. Isaías, capítulo 40. Aleluias. Isaías capítulo 40 também fala sobre esse assunto. Antes de nós começarmos a ler, eu quero prender sua atenção aqui. Esse texto está falando a respeito, está anunciando a respeito de algo vindouro. Era uma profecia antiga, falando de que consolai o meu povo, porque vai vir a redenção. O tempo da milícia, o tempo da escravidão do meu povo vai acabar. Vai acabar. E esse anúncio diz respeito à pessoa de Jesus. Para o povo que vivia em densas trevas na escravidão, console o meu povo, dizendo ao meu povo que virá a redenção, que o Cristo virá, que a salvação virá. É isso que o texto está dizendo. Aí a partir do versículo 1, versículo 2, e aí o versículo 3 vai dizer: voz do que clama no deserto, né? Preparai as veredas, preparai o caminho. E aí está dizendo o seguinte, ó: anunciai, consolai o meu povo, que a redenção está chegando. Voz do que clama no deserto, está fazendo menção à pessoa de João Batista. Voz do que clama no deserto, anunciai, preparai, vai falando aí. Então está falando
de que, uma profecia de Isaías, de que Jesus ia vir, e João Batista seria o precursor da vinda de Jesus. João Batista ia dar início a essa narratória, essa fala de Jesus, porque João Batista deu início na pregação sobre arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado, porque é vindo o reino de Deus. E aí Jesus chega dando seguimento também, levando o homem ao arrependimento. Então o texto está falando sobre isso. E aí o texto também ele se converge agora com o que nós já lemos em Jó. Jó, nós não lemos lá que o homem nascido de mulher cresce como uma flor e também morre? Ele se esvaria como se fosse uma sombra que passa. Não está dizendo assim em Jó? Aqui também em Isaías capítulo 40 o texto se converge, porque aí no versículo 7, leia comigo por gentileza, versículo 7, meus irmãos. O texto diz assim: seca-se a erva. Aliás, lê comigo o versículo 6. Uma voz diz, crama, e alguém pergunta, que hei de cramar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Então está fazendo uma comparação, que toda a carne é uma erva, e a glória dessa carne é como a flor da erva. E aí diz assim no versículo 7, seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém, meus irmãos? Então eu usei dois textos aqui em Jó. Usei o texto de Isaías, porque eu queria pegar esses dois versículos. E também no livro de 1 Pedro, capítulo 1, vai também falar o mesmo assunto. 1 Pedro, no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, vai falar o mesmo assunto que nós lemos em Jó e em Isaías. E ele está dizendo aqui, em Isaías, que toda a carne é uma erva. Toda a carne é uma erva. E a glória dessa carne, vai vendo, a glória, vamos entender isso junto. A glória dessa carne é comparado à flor da erva. Seca-se a erva. Seca-se a erva e caem as suas flores, se Deus soprar com o seu hálito sobre essa erva. Então, que carne é essa? É a humanidade, é o ser humano. Essa carne é comparado com uma erva. E a glória da carne, vamos entender o que é essa glória da carne. Alguma coisa que nós podemos captar aqui, porque se nós formos aprofundar em questões teológicas, aí vai ficar muito maçante, não é o intuito aqui no momento. Eu quero que a igreja saia absorvendo algo de Deus vivo, praticável para o seu dia a dia. Amém, amados? O que é, já que a carne é a erva, o que seria a glória da erva? Para todo ser humano, tem um momento da vida, aonde esse ser humano, ele vai se lembrar, talvez ele já passou por este momento, e depois daquele momento, depois daquele ponto, depois daquele ápice na vida deste ser humano, dali por diante, o que fica valendo foi aquele ponto, aquele ápice, aquele pico da montanha onde o ser humano chegou. Parece que toda a vida do ser humano perdeu-se o sentido a partir daquele ponto, porque tudo o de interessante na vida do ser humano, nossa, aconteceu naquela época. Nossa, quando eu tinha, os meus 25 anos, eu tive uma fase da minha vida, eu tive um momento da minha vida, para esse ser humano foi um momento muito marcante, muito interessante, e para esse cidadão em específico, aquele momento foi a glória da carne dele, foi a flor da erva que se destacou naquele momento. Para outros ainda não viveram, mas vão chegar um momento que eles vão dizer assim, nossa, foi o melhor dia da minha vida. Estou dizendo no aspecto geral, envolvendo o corpo de Cristo e o mundo aí fora. Porque seria interessante, maravilhoso dizermos e confessarmos com a nossa boca que o melhor momento da nossa vida foi quando nós nos entregamos a Jesus. Esse seria a flor da erva da nossa vida, poderia se dizer assim. A glória da nossa vida não está nas ações ou em aventuras que possivelmente podemos ter feito por aí. O mundo acredita que a glória da sua vida foi em aventuras,
em erros, em pecados, em mergulhos, em lamaçais da podridão, do inferno. O mundo acredita nisso, e não é legal que a igreja acredite da mesma forma. Para nós, a glória não está nas nossas ações, nas nossas obras. Se há alguma glória na nossa vida, igreja, fixa isso no seu coração, na tábua do teu coração. Se há alguma glória na tua vida, alguma flor da erva para a nossa vida, está no dia que nós decidimos andar nos caminhos do Senhor Jesus. Aquele grande dia que você aceitou descer as águas do batismo, isso sim, para nós é o que marcou a nossa vida, por toda a vida. Mas de um aspecto geral, pensa comigo aqui, as pessoas, nossa, está na flor da juventude, que legal, que lindo, deixa aproveitar a vida. Outros, nossa, está na flor da idade, que lindo, que maravilhoso, e as pessoas usufruindo da vida e tudo mais, legal, interessante. Mas aí, a Bíblia está dizendo o seguinte, que essa erva seca, e que a sua glória cai do mesmo jeito que quando a planta seca e a flor cai, a erva que somos nós, ela seca e essa glória toda vai pelo ralo. A Bíblia está mostrando aqui. E ainda mais interessante é quando a mesma Bíblia fala aqui no versículo 7, lê comigo aí versículo 7, seca-se a erva e caem as suas flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Olha o que está dizendo aqui, meu irmão, basta Deus dar um sopro, um hálito do Senhor, acabou com a glória do homem, acabou com a erva, pereceu, não existe mais, morre, seca, some, vira um limo, porque enquanto está seco, está duro, está o talo, está duro, mas chega uma hora que vai virando pó, vai esvairecendo até o talo seco, vira o limo, aquele mesmo limo, depois de vários dias de chuva, aquele lodinho, aquele limo, que começa a subir no concreto, aquele lodinho verde, porque está tendo densas chuvas frequentemente, e aí começa a subir um limo, aquele lodinho, aí agora estiou o sol abriu, e aquele lodinho, aquele limo seca, você vai até aquele limo, pega aquele pedacinho de lodo, espreme no dedo, e faz este gesto com as mãos, aquilo vira um pó que se dissipa. Do mesmo jeito, até o talo da erva seca tanto, se dissipa tanto, que vira um pó do limo, esvairece, some e desaparece, soprando nessa mesma erva, Deus, o seu hálito. Amém, meus irmãos? Isso é maravilhoso, né? É interessante. Ah, mas irmão, peraí, você está dizendo que, até então eu sei que Deus sopra para dar vida. Gênesis fala sobre isso, que soprou Deus na narina e trouxe o fôlego da vida. Agora Deus soprar para trazer morte, a Bíblia está falando aqui, que com o sopro dele ele também tira a vida, e vai ser dessa forma que o nosso Jesus vai vencer o anticristo. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 8, a Bíblia fala assim, que Jesus vencerá o iníquo com o sopro da sua boca. O anticristo que está para chegar, e se está lá no mundo, o espírito do anticristo já está aí, mas o anticristo que está para se estar lá no mundo, o terceiro templo em Israel já está sendo trabalhado para ser construído, e necessitará, para cumprimento das profecias, que o terceiro templo seja construído. E nos nossos tempos já estão se dizendo que vai ser construído o terceiro templo em Israel. E a Bíblia diz que esse anticristo vai se assentar no trono, dentro do templo, e se proclamará Deus aqui na terra. E a Bíblia fala que para este iníquo, este que é o anticristo, o Senhor o vencerá com o sopro da sua boca. Amém? Então eu fiz aqui esse parênteses, eu abri agora essa janela, só para poder justificar para você que com o sopro da boca, o Senhor também destrói. Ele traz vida com o sopro da boca e ele também destrói. Agora, eu não quero ficar falando sobre o sopro de Deus, o que faz e o que não faz. Eu quero falar sobre essa erva que somos nós. Eu entendendo que eu sou erva, eu entendendo que eu sou pó, a Bíblia nos dá alguns adjetivos a nós homens e mulheres, nos chamando de formiguinha, de povozinho de Israel,
vermezinho de Jacó. Então nós somos filhos de Deus, filhos de Deus. Mas devido à nossa posição de homem, devido à nossa posição de erva, devido à nossa limitância, o ser terrestre que somos, então nós também somos chamados dentro da Bíblia de formiguinha, vermezinho, povozinho, tudo coinho. Então, olha quem nós somos. E mesmo nós sendo limitados, pequeninos, carentes e necessitados da misericórdia de Deus, ainda assim, essa erva que nós somos é prepotente. Já era para ter caído a ficha que nós é pó. Já era para ter caído a ficha há muito tempo. Mas o ser humano, ele é tendencioso à teimosia. O ser humano é tendencioso à teimosia. E não cai a ficha que nós é erva, que nós é pó, que a erva seca, que a carne se acaba, e que toda a glória é como a flor da erva que cai também. Não cai a ficha do ser humano. Ainda assim o ser humano é prepotente, é egoísta, é mentiroso, é trapaceador, se aproveita dos menos assistidos, passa rasteira no pequenino, é ignorante, é blasfemador, é idólatra e por aí vai. O ser humano, ele é de tudo. Ele é uma esponjinha que vai absorvendo o que não presta, infelizmente. E assim somos nós. E eu vim falar para você hoje, mulher de Deus, homem de Deus, você que se maquiou, você que se ajeitou, que se preparou, pegou a sua melhor roupa para dar a sua melhor oferta para Deus, com o seu louvor, com a sua adoração. Nós estamos ofertando o nosso Deus aqui hoje com a nossa vida, que é a maior oferta que nós podemos dar aqui, além de você poder contribuir com a obra, ajudar a obra. A maior oferta que o Senhor quer é o derramamento do seu coração aqui no altar, em nome de Jesus, quebrantamento do seu coração, a conversão dos seus pensamentos. É isso que o Senhor quer da gente. Mas tudo bem, nós chegamos aqui alimentados, robustos, bonitos, mas nós devemos chegar aqui, e não só quando chegar aqui, mas desde a nossa casa, durante todos os dias da nossa vida, ainda que existe uma beleza, ainda que existe um vigor, ainda que existe uma força, uma energia, uma disposição, uma predisposição para qualquer coisa, ainda assim nós somos erva. E a Bíblia diz aqui que essa erva não permanece. Lá em Jó nós lemos que é que nem a sombra, passa. Nós não conseguimos permanecer. A única coisa que se permanece é a palavra do Senhor. Essa fica. Essa vence tempos. E aí, diante dessa conscientização agora, qual que deveria ser então o nosso posicionamento? Continuar com as mesmas arrogâncias, com as mesmas mazelas carregadas pelos ombros, as mesmas mentiras, bagagens do inferno, carregando na mão, continuar do mesmo jeitinho da vida? Não, igreja. Quando Jesus, lá no livro de João, capítulo 4, Jesus encontra uma samaritana no poço, aquela mulher é uma típica erva como essa, como eu e você somos, mas aquela mulher carregava mazelas na vida, uma bagagem de prostituição, uma meretriz. Essa era a mulher, já tinha tido vários esposos, vários maridos, e o que ela tinha agora, o próprio Jesus revelou na hora. E o que você tem agora, esse homem que você está com ele agora, não é teu marido, não é teu homem. Ela: veja que tu és profeta, e por aí vai. Jesus chega para aquela mulher e fala assim: ó, é chegado a hora. João 4, 23, 24. É chegada a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então Jesus chega para uma típica erva aí do mundo, ou que está dentro da igreja, todos nós também fazemos parte desse bolo, pessoas pecadoras, e Jesus chega para essa erva: ó, você é limitado, você é pecador, em outras palavras dizendo, você carece, você precisa, você necessita da misericórdia de Deus, e você necessita entender o seguinte, que o Pai está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher foi para oferecer água para Jesus,
E Jesus fala assim: eu tenho uma água, e se você beber dessa água, tu jamais sentirá sede. Está entendendo? Então Jesus chega para uma erva como essa, e para mim e para você, diante de toda a nossa fragilidade, porque somos ervas, e a erva se seca, Jesus chega trazendo o verdadeiro sentido da vida, que é adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque enquanto o ser humano não encontra com Jesus e aprende que o sentido da vida não gira em torno da glória, da sua própria glória, da flor da sua erva, enquanto o ser humano não entende isso, ele vai viver uma vida em função da sua própria glória. Nós lemos aí que cresce-se a erva, e a erva produz a flor. A erva é a carne, e a flor dessa erva é a glória do homem. Enquanto o homem não encontra com Jesus e não aprende que nós devemos viver uma vida de adoração ao nosso Deus e girar em torno disso, ele só vai viver em função da sua própria glória, da sua própria flor, daquilo que ele conseguiu produzir durante a vida ou que está marchando para produzir. Está entendendo, igreja? E aí ele vai viver uma vida pelo trabalho, só pelo trabalho. Vai viver uma vida pela esposa, pelo filho, pela mulher, por todo mundo, por tudo e por todos. Vive uma vida pelo carro, vive uma vida pela bicicleta. Tem pessoas que ela idolatra. Eu não digo imagem de esculturas, ela idolatra o próprio carro. Ela idolatra uma bicicleta. Ela idolatra o patrão. Ela idolatra um cantor gospel, um cantor evangélico, por aí vai, ou um cantor circular. Idolatra o pastor, muito mais do que idolatra Jesus Cristo, que idolatra o nosso rei. E as pessoas vão fazendo disso a flor da erva, a glória, porque o que é o mais bonito da planta? É na época que ela produz suas flores, não é assim? Qual que é o glamour, o ápice da mangueira, ou da jabuticabeira? É na hora que está viçosas os frutos, tudo florido, e daqui uns dias está lá aquelas mangonas, que você chega se lambuza para comê-las, ou qualquer outro tipo de fruta. Essa é a glória daquela planta, são os seus frutos. E falar de uma planta frutífera, de uma árvore frutífera, é falar dos seus frutos. E tem muita pessoa que está vivendo em torno dos seus frutos, do que ela é capaz de produzir, está vivendo em torno das suas flores, ou das obras das suas mãos. Só que aí Jesus chega na cena e fala o seguinte para a mulher: ó, eu tenho a verdadeira água que você deve beber. E ele diz para aquela mulher: vem a hora, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai é espírito, e importa que nós venhamos adorar Ele em espírito. Então essa mensagem está falando para você que hoje, meu irmão e minha irmã, e para mim também, é o primeiro ouvido mais próximo da minha boca que capta aqui essa mensagem, sou eu mesmo, são os meus ouvidos. Essa palavra está falando para nós o seguinte: que a nossa vida, por mais que amamos pai, mãe, esposa, filho, família, amigos, né? Damos satisfações para o João, para a Maria, para o Beltrano, para o Cicrano. A nossa vida não gira em torno de ninguém, a não ser em torno de Jesus Cristo. É de Jesus, é do caminho da salvação, é da palavra. A nossa vida tem que girar em torno disso, é de Deus. E como que eu vou conseguir adorar esse Deus? Porque a Bíblia diz assim que Deus é espírito, e todo aquele que for adorar tem que adorar em espírito. Como que eu vou conseguir adorar a Deus se eu estou vivenciando a minha própria carne? Eu ainda estou frequentando a igreja, mas eu não estou girando em torno do Evangelho de Cristo, não estou girando em torno de Jesus Cristo. Eu estou girando em torno da minha potência, da minha potência intelectual, ou da minha força, do meu vigor, do meu potencial físico, da minha esperteza, da minha sabedoria. Nós estamos exaltando o que vem de nós, quando nós devemos diminuir, como diz o profeta: diminua eu e que cresça ele, que ele apareça. Está entendendo, gente? Enquanto nós estamos fazendo menção a essa erva, olhando para essa erva que somos nós, olhando para a possível flor que ela pode produzir,
os nossos próprios frutos, enquanto nós estamos olhando para isso, nós não estamos conseguindo nos conectar em espírito e em verdade com Deus, porque eu estou na pura carne. A Bíblia diz que essa erva, toda a carne é erva, toda a carne é erva, e toda a glória é como a flor da erva. Então peraí, se a minha carne, se os meus frutos que eu posso produzir é comparado à erva e à flor da erva, e tudo murcha, tudo cai, por que eu vou ficar vivendo em torno daquilo que eu posso produzir? Parou, encerrou, fecha a conta, passa a régua, acabou. Eu vou adorar o meu Deus, eu vou me fortalecer no espírito, eu vou buscar o Senhor em espírito e em verdade, porque nós estamos vivendo em função de uma coisa que passa, de uma matéria que a Bíblia mesmo mostra a sua limitação, o seu tempo de validade. A Bíblia mostra. Diego, acho que vai chegar nos 140 anos, meu irmão? Não, né, irmão? Não tem condição. E a Marli? Chega nos 150? Dá não, né, minha irmã? Não dá, não dá. E aí, pastor? 180? Tem jeito. Não tem jeito, gente. Se chegar uns 110 anos, misericórdia, viveu muito, hein? Rapaz, nós não alcança, nós não chega. E as pessoas ainda estão vivendo em prol do seu pequeno e curto tempo na terra, e se esquecendo de dar adoração a Deus. Não, meu irmão, mas eu dou adoração a Deus. Que dia? Todo domingo, quando eu vou na igreja, eu dou adoração a Deus. Ah, que lindo, maravilhoso, muito bonito para a tua cara, sujeita. E durante a semana? Não, durante a semana eu vou cuidar da minha vida. Durante a semana eu vou cuidar, tem muita louça para me lavar, tem muita roupa para me lavar. Se tem uma coisa que eu não faço, é cuidar da vida dos outros. Eu cuido da minha vida, lindo, maravilhoso. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 7, ela diz assim que para os jovens, e eu quero pegar os jovens que estão na igreja, para o jovem, cuida das coisas de Deus, cuida das coisas do Senhor, das coisas da casa de Deus. Para os casados, cuida de como agradar a Deus, de como agradar a sua esposa. Para os casados, cuida de como agradar a sua esposa, cuida de como agradar o seu marido, cuida das coisas do mundo, coisas do mundo em questão de trabalho. Então você vai cuidar da sua família. Para o casado, cuida da sua família, cuida certinho. Mas como que eu cuido certinho da minha família? Só enchendo a despensa? Só suando, trabalhando, me ralando, dando todo o amor? Não. Esse é o erro de muito pai. Achar que cuidar da família é só encher a despensa. É o erro de muita mãe. Achar que cuidar da família é dar roupa bonita, dar luxo para o filho. Cuidar da família, primeiro ponto, é ser sacerdote do seu lar. É homem e mulher ser sacerdote da sua casa. O homem faz o papel de homem dentro de casa, e a mulher faz o papel de mulher dentro de casa. Vem cá, filho, vamos conversar. Vem cá, filha, vamos sentar, vamos nos reunir aqui. Quem manda nessa casa aqui é Jesus. Quem reina aqui é Jesus Cristo. Aí depois nós cuidamos de encher dispensa, de tratar bem, de dar uma roupa bonita, de dar carinho, de dar amor. Primeira coisa, Jesus na minha casa. Lá para os jovens não tem nem opção no texto. Já fala assim para o jovem: cuida das coisas de Deus. Amém, meus irmãos? Isso é viver uma vida de adoração. Aí a pessoa fala assim, não, eu adoro a Deus no domingo. Durante a semana, cuida de tudo, mas nunca se torna sacerdote dentro de casa. O filho, a filha, não quer nem saber de adorar a Deus. Está entendendo? O homem enche a despensa, a mulher cuida da comida, da beleza, de tudo. Nós somos assim, seres humanos. Nós somos inclinados para isso. E aí dessa forma, nós só estamos sendo uma ervinha que vai secar, que vai murchar, que vai morrer, e a flor da erva vai cair. Puf, acabou. Aí eu digo, viveu? Não, só existiu na terra. Só existiu. Porque se vivesse de verdade, durante essa existência que estava existindo, se vivesse de verdade, ia ter um encontro com Jesus, ia entender que sou erva,
que a flor da erva cai, murcha, que a minha glória não existe, a glória quem tem é Deus, ia ser sacerdote da casa, ia cuidar da casa, ia cuidar da família, ia direcionar todo mundo para Jesus Cristo, em vez de virar girando em torno do próprio umbigo e das obras das próprias mãos, ia girar em torno da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Só assim, meu irmão, só assim que nós podemos viver uma vida de adoração ao nosso Deus. Porque a adoração, nós já falamos aqui, não se restringe ao dia de culto no altar, seja na casa de oração aqui, em qualquer outra denominação. A adoração é no nosso dia a dia. É no nosso dia a dia que eu vou ver se no dia que Jesus passou na vida dessa erva aqui, se valeu a pena, se deixou aí, se me deixou marcado. Porque se Jesus passou na minha vida, eu continuo só vivendo em função do meu umbigo, dos meus desejos, da minha saliva, a boca saliva para fazer isso. Os meus pensamentos me levam a fazer isso. Tem pessoas que vivem em prol das papilas degustativas da boca. Que sabor. Ela vive em função dos aromas que sente, dos desejos internos do coração e dos pensamentos desinclinados para os caminhos de pecado. Tem pessoas que vivem por isso, levado por isso, e não tem nenhum freio. Aí Jesus aparece, Jesus cruza no meu caminho. Não posso viver do mesmo jeito, porque ele agora pegou essa ervinha e trouxe um novo sentido para essa erva, que não é mais a glória da sua própria flor, é a glória da rosa de Saron, que é a pessoa de Jesus Cristo para nós hoje. Está entendendo, igreja? Então, que nós possamos nos conscientizar e parar um pouco na nossa casa, lá no quarto, dentro do banheiro, em um momento secreto. Jesus, o que eu estou fazendo da minha vida? Jesus, o que eu estou fazendo da minha vida? A minha ficha ainda não caiu. Eu sou uma ervinha que daqui a pouco vai. E qual que é o meu legado? O que eu vou deixar? O que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou deixar para a minha família? Uma coisa boa que nós podemos deixar é o testemunho de vida. Ele foi, mas foi abraçado com o mestre, foi com Jesus. Era servo de Deus fiel, era serva de Deus fiel. Que coisa tremenda. Você pode ter partido, não está mais aqui, mas a geração que ficou vai lembrar. Meu Deus, nessas horas o que meu pai fazia? Nessas horas o que minha mãe fazia? Ela orava, ela dobrava o joelho, ela buscava a Deus, ela se inclinava para Jesus. Gente, é isso que é a nossa vida é isso, meus irmãos. Porque senão daqui a pouco, o pastor Tamar partiu, o pastor Sidney partiu, qualquer irmão aqui partiu, e aí? Quem ficou quando se lembrar da gente? Vão se lembrar como uma erva qualquer? Uma plantinha qualquer? Uma erva daninha qualquer lá, ou que seja uma primaverinha bonita, uma rosinha legal, espinhenta, mas que tinha os seus aromas, os seus perfumes? As pessoas vão lembrar da gente só desse jeito? Está repreendido em nome de Jesus. Usa aqui a frase do apóstolo Paulo: enquanto nós viver é Cristo, enquanto nós viver é Jesus Cristo. Se nós partir é lucro, nós vai para a glória. Está entendendo? Então eu tenho que observar as minhas limitanças, porque quando fala aqui de erva, está mostrando que murcha, que cai, que tudo se dissipa, que tudo esvarece, que vai embora e vai pelo ralo. Então eu tenho que observar, poxa, eu não sou nada, eu sou pó. Se eu tenho algum valor na minha vida, é por ter sido tocado e achado, porque a Bíblia diz que quem primeiro nos escolheu foi Jesus. Então você que está aqui hoje, meu irmão, ele olhou para você. Igreja, você que está aqui hoje, irmão, você que está aí em casa, onde você estiver assistindo ouvindo essa mensagem. Então primeiro o Senhor olhou para você, e o Senhor te chamou pelo teu nome, te escolheu e te disse: tu és meu. Marli, o Senhor te disse: tu és minha. Adaílson, o Senhor te disse: tu és meu. Está entendendo? Está entendendo, igreja? Camilo, está entendendo, Everaldo? Falando com toda a igreja aqui, o Senhor disse para a gente: tu és meu, não temas, filho, tu és meu filho. Beleza, o Senhor disse que eu sou dele, não é para mim temer. Então beleza, então se esvazia de toda a sua glória. O Senhor disse que você é dele, então se aproxima, ele é seu dono, se aproxima dele.
se aproxima de Jesus, não temas a nada, se esvazie de toda a sua glória, de toda a sua bagagem, e se aproprie da adoração para esse Deus. Viva agora uma vida para servir e adorar esse Deus. Está entendendo, meu irmão? E isso é trazer sentido para a vida daquela pequenina erva que murcha e que desaparece. Isso é trazer sentido para ela. Quando o Senhor me chama, me chamou primeiro, me viu primeiro, me escolheu primeiro. Quando Ele me chamou, agora eu vou em direção a Ele, eu aceito esse chamado, eu recebo esse convite, eu vou em direção a Ele, destemido, porque o amor dEle mandou embora todo medo, e toda a minha glória acabou-se, agora a glória é para Ele. Aleluias, amém, meus queridos, em nome de Jesus. Que essa palavra possa ficar marcada no teu coração, que você possa hoje chegar em casa e pensar nela, e durante a semana, no seu dia a dia, quando as coisas forem surgindo, peraí, se eu fazer isso, eu não vou estar adorando meu Deus, então não vou fazer isso, eu vou me abster disso, porque a palavra nos manda nos abster daquilo que não agrada ao Senhor. Então de repente surgiu desejos, vontades, convites errados, laços do inferno, surgiu situações, e eu sou propício a cair nelas. Então o que eu devo fazer? Não, em nome de Jesus, não vou fazer. Eu não quero ser simplesmente uma ervinha que vive em prol da sua própria flor, da sua própria glória. Eu quero adorar o meu Deus em espírito e em verdade. Então eu não vou fazer isso, eu vou adorar o meu Senhor. Você vai estar adorando o Senhor, você vai estar louvando a Deus, oferecendo para Deus uma oferta de louvor. Que nem quando você está aqui juntamente com um grupo de louvor, nós estamos aqui adorando, erguendo as mãos e abrindo o coração para Deus. Aquele momento é semelhante a esse. O diferente é que você não entoou louvores com a boca, mas a sua atitude, seu comportamento de abnegação, de rejeição àquilo que não agrada a Deus, isso é como se fosse louvores aos ouvidos, aos olhos de Deus. Sobe como aroma suave, igreja. E do mesmo jeito que sobe como aroma suave as narinas do Pai, Ele também reprova e sobe como aromas desagradáveis, como odor, o cheiro do pecado praticado pelo Filho dele. Entendeu isso? Está tudo na palavra. O cidadão pecou, aquilo subiu como incenso, mas não um incenso de adoração, de louvor, uma fumaça desagradável às narinas de Deus. Ele repudia. Agora esse mesmo cidadão que compreende que é uma pequena erva e que a sua florzinha cai e murcha, ele está diante de uma situação de tentação, de concupiscência da carne, e esse mesmo cidadão agora, ele resolve reprovar aquilo lá, virar as costas e sair fora, abnegar, se abster daquilo. Esse mesmo cidadão é como se queimasse um incenso louvável ao nosso Deus. O Senhor se alegra com isso, enquanto Satanás, o tentador das nossas almas, fica indignado, não, porque ele quer ver nós rastejando no chão, caídos, como tapetes, servindo a eles. Não sejamos essa ervinha, simplesmente que vive em torno da sua própria glória e da sua própria flor. Para de olhar para o que você pode produzir, olhe apenas para as mãos cravadas pelos pregos do nosso Senhor Jesus Cristo, e vive em função dele, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Que o Senhor possa te abençoar com essa palavra. Peço que a igreja fique de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Aleluia. Você pode aplaudir nosso Jesus, amém? Toda honra e toda glória seja para o nosso Deus. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, igreja. Nós vamos orar em nome do